Boa noite a todos. Eu me chamo Cristiane Branquinho, sou presidente da Associação Nacional de Membros do Ministério Público, que atuam na defesa da pessoa idosa e da pessoa com deficiência. Vou me autodescrever, sou uma mulher branca, de cabelos compridos, meia idade, 50 anos, estou com uma blusa vermelha, e atrás de mim eu tenho um quadro da cidade onde eu resido, que é a cidade do Rio de Janeiro. Eu queria agradecer a presença de todos e também das intérpretes que vão estar hoje aqui conosco, Flávia e Josiane. E já vou, para a gente poder aproveitar ao máximo a apresentação de Patrícia. Vou fazer a apresentação dela. Patrícia é assessora jurídica no Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, com mestrado, né, na área do envelhecimento, também tem especialização em gerontologia, então, inclusive, é minha assessora, então, é uma pessoa que foi aí estudando bastante o tema, que eu tenho bastante orgulho. Não sei se algum dos colegas que aqui estão, estou vendo Alexandre, Luiz Cláudio, Guglielmo, agradeço a presença de todos vocês. Não sei se alguém quer falar algo, ou a gente já pode partir para a apresentação de Patrícia, que hoje vai falar sobre o tema contenção ambiental, uma questão pouco discutida, mas muito verificada quando das inspeções que são realizadas pelo Ministério Público. Então, se os colegas quiserem deixar para depois, a gente, né, as considerações, eu vou dar a palavra já à Patrícia. Patrícia, obrigada, Patrícia. Boa noite. Muito boa noite a todos. Claro, sentindo um orgulho tremendo, né, de poder falar de um tema que, para a gente, para o nosso grupo, assim como a doutora Cristiane, o doutor Luiz Cláudio se fez presente, Rômulo, a equipe técnica do NATEM, já vi várias pessoas aqui. Nós todos, né, desenrolamos essa bandeira, né, defendendo os idosos, então é um tema que a gente gosta muito de tratar, e é uma honra poder partilhar, né, um pouquinho do estudo que eu tive, que teve, óbvio, inspiração da doutora Cristiane desde o início, né, do meu trabalho lá na promotoria, depois do grupo da Tríplice Aliança, né, que eu acabei de citar, que se faz presente, doutor Luiz Cláudio, Rômulo, e eu não sei se mais alguém da Tríplice está presente, mas fazendo minha saudação. Eu sou branca, tenho cabelos longos, ele está voando um pouquinho, porque eu estou com um ventiladorzinho aqui, né, por conta do calor do Rio de Janeiro. Atrás de mim eu tenho um quadro que foi uma composição de um artista plástico, que meu tio, falecido nesse último ano de 2021, né, que eu prezo muito, meu tio Nelson Augusto. E vou colocar para vocês, então, se vocês não tiverem nenhuma objeção, a apresentação para a gente começar a falar do tema. Não vou me alongar, porque eu gostaria, né, que vocês apresentassem, na medida do possível, as suas perguntas, ou lançassem realmente questões para debate, né? Aproveitando o ensejo, nós temos promotores de justiça, nós temos enfermeiros, assistentes sociais, né? Eu acho que é uma coisa bem proveitosa aproveitar o momento para a gente falar abertamente sobre o assunto. Meu estudo começou com um incômodo, né? Depois de nós termos visitado a Itália, numa pequena cidade chamada Trieste, que fica a nordeste da Itália, cujo o tema, né, que a gente está falando, que vai falar hoje da contenção, a contenção já foi erradicada lá na cidade. É lógico que foi uma visita muito inspiradora, né? E eu trago esse sorvete porque foi o meu primeiro incômodo, né, sobre o assunto quando nós fazíamos visitas às instituições de longa permanência, em que, por vezes, o promotor que me acompanhava perguntava, o doutor Eduardo Olins, que se estiver me ouvindo, né, mais uma vez, meu abraço e minha admiração, ele perguntava sempre para os profissionais das equipes, das instituições, perguntava o nome dos idosos, como de praxe, né? E falava, senhor José, pode dar um pulinho ali na esquina para tomar um sorvete?
E, por vezes, nós éramos surpreendidos com respostas um tanto quanto desconcertantes, né? Informando que ele poderia sair se houvesse alguma previsão contratual, se o filho ou um outro parente tivesse autorizado. E aquilo, ao observar até os prontuários, né, as notas técnicas e até tomar realmente pé da situação do estado de saúde físico e mental dos idosos, nos causava um certo desconforto, porque havia, de fato, alguns idosos que residiam nas instituições e tinham algumas limitações para atividade de vida diária, ou andavam com uma muleta e tudo, mas nenhum indício de declínio cognitivo, de algo que justificasse um cerceamento desse direito dele de ir e vir, cerceamento dessa liberdade. Então, esse meu estudo começou com esse incômodo, né, e vou trazer para vocês o resultado disso. Eu trabalho, né, a doutora Cristiane Branquinho é a titular da 5ª Promotoria de Justiça de Proteção à Pessoa Idosa, a sede dela é no Meier, abrange uma diversidade de bairros, eu trouxe alguns, né, para quem for do Rio de Janeiro, né, poder se situar, Meier, Lins, Parada de Lucas, Guadalupe, a Barra, o Recreio, né, o Vigário Geral, e o Ministério Público se ocupa, né, de apuração de algumas denúncias que vêm ou pelo sistema da ouvidoria ou presencialmente, agora mais, né, por e-mail, ouvidoria ou ligações até por WhatsApp, para apurar essas denúncias de idosos em situação de risco ou vulnerabilidade. Em média, são 500 ouvidorias por ano só, né, encaminhadas para a 5ª Promotoria de Proteção à Pessoa Idosa. E, afinal, para começar o tema, que é falar do crédito, né, das fotos do mestre Rômulo Del Valle, que está nos ouvindo, que é enfermeiro e técnico pericial do GAT, lá do Ministério Público. O que é uma contenção? Uma contenção é um meio pelo qual você limita, cerceia, né, a movimentação de um determinado sujeito. Ela pode ser física, como na primeira imagem, quando a gente usa as mãos, né, para conter. Ela pode ser mecânica, quando se usa algum tipo de atadura, faixa, cinto, e pode ser farmacológica também, quando o remédio, o fármaco está sendo usado não para cuidar, para tratar de uma determinada comorbidade, uma determinada doença, mas sim para conter, para deixar o indivíduo um pouco mais calmo, para deixar um indivíduo um pouco mais suscetível a ordens. Então, ela vai ser considerada uma contenção. O trabalho, né, que foi desenvolvido está adstrito à contenção ambiental, que é definida como um impedimento de saída de um indivíduo de uma sala, de um espaço, né, pode ser usado com ou sem dispositivos de segurança ou travas. Então, a contenção ambiental vem ser um tema que nós agora experimentamos na carne, né, com o isolamento social que tivemos e ainda estamos fazendo por força da pandemia, mas é a limitação, né, do indivíduo, no caso do idoso, a um determinado espaço, a uma sala. Um conceito mais amplo de contenção ambiental, que eu trago até das autoras italianas, é o entendimento de que, quando um cuidado prestado dentro de uma instituição de longa permanência ou dentro da própria residência não é reabilitante, já se estaria praticando uma contenção ambiental, né? Então, porque eles entendem que, ao estar o idoso numa instituição de longa permanência, né, com serviços especializados, há uma necessidade, uma obrigação de se manter a habilidade, seja funcional ou cognitiva daquele idoso. E não se fazendo isso, né, se a equipe técnica não tiver esse intuito, esse objetivo, o trabalho todo já pode se traduzir numa contenção ambiental, porque além de ser necessário, né, você fazer um cuidado centrado na pessoa do idoso, ele tem que ser reabilitante, né, ele tem que preservar a autonomia daquele idoso. E quais são os efeitos da contenção? Patrícia, você está falando de contenção, mas ela é ruim por quê? Né? Ela afeta a dignidade, ela reduz a capacidade cognitiva,
é nociva tanto fisicamente, né, como nos relacionamentos sociais e psicológicos, porque proporciona para a pessoa que está sendo contida uma sensação de medo, de humilhação, de tristeza e de impotência. Existem registros na literatura científica, né? No mundo todo, alguém já escreveu sobre isso? Eu só localizei, quando fui fazer minha pesquisa, 2 únicos artigos que mencionavam a contenção ambiental. Um artigo que falava de contenção em instituições de longa permanência, e os registros, né, diziam que ela era usada para maior segurança do paciente, prevenir quedas, usadas quando dá dificuldade de transferência, para não causar danos a terceiros ou ao próprio idoso, para manejar, né, ideações ou comportamentos agressivos e também para facilitar o uso de medicação sem o conhecimento do hóspede. Já o artigo que falava da contenção em ambiente residencial, na verdade, ela estava inserida dentro de um outro conceito que é de tratamentos involuntários, de uma forma geral, por parte dos cuidadores, refletia, assim, a angústia dos cuidadores que não têm conhecimento técnico, né, para prestar o cuidado, em dar uma solução rápida para aquela situação. Então, se usava para controlar riscos de queda, para comportamentos, né, de idosos com comprometimento cognitivo, agitados, agressivos. Então, esses são os 2 registros na literatura científica sobre o uso da contenção. Esse foi o estudo, eu tive por orientadora a professora Rosemary Ferreira Santana, fiz o meu mestrado na Universidade Federal Fluminense, na Escola de Enfermagem, que me acolheu, um curso, um programa multiprofissional, então, assim como eu contei com alguns colegas que eram psicólogos, né, não só enfermeiros, a grande maioria era da enfermagem, mas eu tinha assistentes sociais, psicólogos, fisioterapeutas no curso, e isso foi muito rico, foi um momento muito rico. Então, o que foi feito? Nós temos, assim como eu sei que não é do conhecimento de todo mundo, assim como há processos judiciais, né, que todos já têm acesso, né, que tem a tramitação lá na Justiça, dentro das promotorias, né, nós temos processos administrativos, são processos extrajudiciais. O estudo foi feito justamente com esses processos extrajudiciais. Eu peguei uma faixa de tempo de 2 anos, anterior à pandemia, que é bom a gente deixar registrado, e fiz a leitura desses 893 procedimentos que foram identificados nesse período. Da leitura, né, e que deve ser uma leitura árdua, porque o termo contenção é desconhecido também, é desconhecido por quem encaminha a denúncia, é desconhecido pelas assistentes sociais, pelos médicos, enfermeiras, né, de todos que nos enviam respostas a relatório. Tive que fazer a leitura pormenorizada, porque não aparecia o termo óbvio, né, contenção ambiental, mas da leitura a gente podia ver, o idoso fugiu, poxa, para fugir tem que estar preso, né? Ou então, manutenção em cárcere privado, não sai para lugar nenhum porque o filho o impede. Então, ao ler esses 893 procedimentos, eu identifiquei 54 deles, né, que descreviam essas situações de idosos em contenção ambiental. Isso representou 6,4% do total de procedimentos administrativos, já que eram realmente 54 procedimentos, mas em 3 deles o procedimento versava sobre 2 idosos diferentes. Como resultados, eu preenchi, né, uma fichinha sociodemográfica para saber em que local era contido, em que bairro, a faixa etária do idoso, a renda, de que sexo, se o autor da contenção era, né, familiar ou um cuidador formal ou informal, com o conhecimento do familiar ou sem. A mesma coisa para os ambientes institucionais, né, nas instituições de longa permanência, se o preposto era quem continha, com ou sem o conhecimento do familiar. Se o idoso contido, né, se constava do relatório algum sintoma neuropsiquiátrico do idoso. Então, por exemplo, uma ansiedade, uma euforia ou uma apatia. Nem todos os relatórios, por óbvio, porque não é padronizado, né, continham essa informação, mas o que eu consegui identificar, eu fiz a anotação. Se foi, né, o idoso contido também com outro tipo de contenção, se foi utilizado algum outro tipo de contenção, ou somente ambiental, ou seja, das contenções que eu mostrei logo no início, né,
se ao mesmo tempo, simultaneamente, ele estava em contenção farmacológica, mecânica, física, o ano do procedimento e o desfecho. Eu não vou falar de todos os resultados para a gente ganhar um tempinho, mas 74% das pessoas contidas eram do sexo feminino, 26% do sexo masculino, e o autor da contenção familiar em 72% dos casos, então, sempre, né, o familiar, na sua grande maioria, é quem contém, e a rede de cuidado também, um cuidador ou uma rede de apoio com conhecimento do familiar. Então, isso faz com que o resultado suba para 95%, né, das contenções com o conhecimento do familiar ou diretamente pelo familiar. Os locais, né, de ocorrência da contenção, vocês lembram do meu sorvete, né? Eu ia nas instituições de longa permanência e o doutor Eduardo perguntava se o idoso poderia sair. Então, o que eu pensei, né, na minha inocência? Nossa, vai ter muita gente contida em instituição de longa permanência. Não, a grande maioria, né, 71,93% estava contido dentro da própria residência e, como um todo, 15% num cômodo, então tinham idosos assim trancados num determinado quarto, não podiam circular para o resto da casa, e as contenções em instituição de longa permanência, eu localizei 7 casos, né, sendo 3 na contenção como um todo, não havia uma contenção em LPI adstrita a um cômodo só, né, e em 4 casos o idoso foi contido em casa e depois permaneceu contido na ILPI, né, para onde ele foi encaminhado. A faixa etária do idoso, 54% dos idosos tinham 80 ou mais anos, e foram identificados alguns sintomas neuropsiquiátricos em 23 casos, né? Então, 40% dos idosos, 60% desses 40%, né, 15 idosos sofriam com agitação, agressividade, e os demais são os listados, né, apatia, ansiedade, desinibição, irritabilidade, um comportamento motor aberrante e distúrbio do sono. Então, a gente tem registro na literatura de que a agressividade é um dos principais desafios do cuidado, né, o que acaba justificando esse percentual que eu encontrei. Além disso, que a agitação acomete cerca de 20% dos pacientes com demência, podendo chegar a 50% se o paciente estiver institucionalizado. E dentre os institucionalizados, os estudos indicam que de 70% a 90% dos pacientes com demência sofrem com agitação. Com isso, o que foi feito no estudo, né? Foram destacados alguns trechos dos relatórios sociais, das denúncias, dos relatórios médicos, para que se pudesse exemplificar e agrupar esses trechos, né, de acordo com algumas categorias. A doutora Cristiane me deu uma mãozinha aí para a gente tentar colocar um nome, né, que é bem complicado, são trechos diferentes, são pessoas diferentes, né, os contextos de cuidado são complexos, então a gente chegou a 3 categorias, né, juntamos alguns fragmentos com os tipos de contenção ambiental mais comuns, né, que a gente chamou de comuns, o bloqueio à interferência externa e modos de supressão ou mitigação da vontade. Os tipos comuns de contenção seriam aquelas contenções com uso de dispositivo, tranca, chave, cadeado, né, a porta estava trancada, o portão só abria por fora, as contenções tendo por instrumento a restrição ou a diminuição da acuidade visual, auditiva ou de mobilidade. Então, tinha uma idosa, por exemplo, que andava só com uso de cadeira de rodas. Então, quem a continha colocava ela num cômodo em que ela não tinha muita mobilidade com a cadeira de rodas, ou não a empurrava, né, ou tinha uma escada. O impedimento de acesso também ao idoso aos meios de comunicação, no mundo moderno como a gente está, é claro que isso não passa pela cabeça dos mais jovens, mas a gente obteve fragmentos de uma idosa em que o caderninho de telefone dela, com os contatos de todas as amigas, né, com quem ela mantinha uma vida social, uma interação social, tinha sido rasgado pela filha, né, ou então a TV é sempre usada, né, o canal de TV é escolhido sempre para uma outra pessoa e o idoso tem que ver sempre o mesmo canal, não tem a liberdade, né, de buscar coisas do seu interesse. Então, eu elenquei os fragmentos, eu vou trazer aqui para vocês
esses resultados são só para mostrar que nos estudos internacionais que eu mostrei lá no início, a gente observava também, né, esse tipo de contenção, e não localizei nada, né, do tipo esconder chaves do carro, inutilizar a bicicleta, né, que eram mencionados nesses estudos. Então, um dos fragmentos dessa primeira categoria, que eu chamei de tipos comuns, né, seria: a idosa reside sozinha e trancada em um sobrado, a sua irmã vai ao local a cada 3 dias e leva uma quentinha com água, e as pessoas não conseguem acesso à residência, que fica trancada pelo lado de fora. Isso foi retirado, esse fragmento, de uma ouvidoria. Queria deixar bem claro que as ouvidorias, né, são encaminhadas, elas são verificadas, né, eu só retirei esse trecho depois que, de fato, foi confirmada, né, pela visita técnica, que os fatos narrados na ouvidoria, na denúncia, eram verdadeiros. Ontem, dia 11/5, ele fugiu para a rua. Meu esposo foi atrás, levamos 3 horas para conseguir levar ele de volta para casa. Levei-o de volta sob a supervisão de 2 acompanhantes, de segunda a domingo. Também um outro trecho de ouvidoria. E um outro exemplo: a vítima só fica deitada ou sentada. Tem dificuldades para andar porque tem obesidade mórbida. O sujeito não leva a vítima ao médico e não deixa ela sair. Isso também foi uma denúncia. E eu chego ao segundo resultado, né, desses fragmentos, que seria o que a gente deu o nome de bloqueio de interferência externa. Seria o impedimento de um terceiro, de alguém de fora da casa, né, de ter acesso àquele idoso. Isso aconteceu com familiares, né, por conta de conflito, né, um filho que não pode visitar a mãe porque ela mora com uma outra irmã com quem ele não se dá bem, amigos também não têm acesso, a própria equipe de assistência médica e a equipe de assistência social do município impedida de entrar na residência, né, e até familiares também, que não são autores da contenção, que tomam conhecimento, né, de que o idoso está contido e são impedidos de retirar o pai, né, o irmão, daquela situação em que ele se encontra. A literatura científica, eu não encontrei nada na literatura científica, nem nacional, nem internacional, com fatos, né, como esses que eu acabei de relatar. E os fragmentos, eu vou relatar em seguida, porque eu já vi aqui que vai subir uma outra hipótese, né, porque a gente, como não encontra na literatura, no respaldo, a gente tem que sugerir algumas hipóteses. Uma das hipóteses, né, para isso ter acontecido, seria o impedimento de acesso dos familiares ou a equipe para as ILPIs, seria, né, a questão da capacitação dos profissionais, que nem sempre, né, é bem feita, nem sempre a ILPI contrata profissionais, né, formados, né, com especialização em gerontologia. Os protocolos, né, da admissão da pessoa idosa têm que ser bem rigorosos e bem feitos. Haver esse espaço de escuta, né, sobre o envolvimento na escolha dele por ir morar na instituição, o histórico familiar e a preservação da autonomia dele dentro da ILPI. No contexto residencial, a hipótese, né, para esse tipo de ocorrência é para a própria contenção ambiental, e se eu estou contendo e quero que isso permaneça assim, né, eu impeço que um terceiro constate, né, aquela minha contenção. Eu impeço que um terceiro faça contato telefônico para que quem está contido não me denuncie. Uma segunda hipótese seriam os conflitos familiares mesmo, e a dificuldade mesmo de acesso das equipes e das pessoas, considerando que a casa, né, as residências são asilos invioláveis segundo a Constituição. A gente não pode ter acesso sem que o morador autorize a entrada. Isso dificulta muito, né, o acesso e a constatação de determinadas posturas. Então, os fragmentos dessa categoria 2, né, a suspeita, como exemplos, olha, a suspeita tranca o portão da casa e não permite que a vítima saia de casa sozinho, impedindo que o idoso mantenha interação com outras pessoas, inclusive com seu filho, uma denúncia também. A senhora, que é a filha, de 65 anos, informou que sua mãe e a cuidadora estavam em casa, mas orienta que não seja permitida a entrada de ninguém em sua casa sem aviso prévio. Diz que essa é uma forma de evitar a visita de pessoas que colocam ideias na cabeça de sua mãe. Isso constou de um relatório social. Um outro exemplo, o último: o idoso suplicou para que fosse retirado do local, que no caso é uma instituição de longa permanência para idosos, porém a diretora alegou que familiar, possivelmente foi o familiar que contratou, né, a prestação de serviço da ILPI,
proibiu que qualquer filho levasse. Isso também estava constando de uma ouvidoria. O terceiro resultado, que são os modos de supressão ou mitigação da vontade, a gente obteve exemplos de idoso contido com uso de sedação, ou mantido em contenção, né, com o auxílio dessa sedação. Ou sedou para levar para a instituição, ou ele fica na instituição com uma prescrição médica, né, com uso de determinado remédio, medicamento, que não serve para tratamento dele, não está adequado à condição, simplesmente para que ele fique mais suscetível, né, para que não crie problemas, não queira sair. Ou o idoso é contido com argumento falso, ele é enganado, né, ou o terceiro enganado quanto às condições de saúde dele. Ele é enganado, o familiar chega na instituição, né, com uma prescrição, um laudo médico, e aquela contenção acaba acontecendo porque ele fica no ambiente contra a vontade dele. Ou ainda quando o idoso é persuadido, né, psicologicamente, em muitas situações de conflito, ele se sente um fardo, né, e acaba cedendo àquela contenção ou aceitando para não dar mais trabalho, para não criar mais problemas entre os filhos, mais disputa aí entre os filhos. Há indício, né, de sedação dentre os fragmentos e no levantamento sociodemográfico que eu fiz, e há indícios também na literatura do uso, né, da contenção farmacológica. Então, já tem essas duas publicações, né, que descrevem o uso de medicamento para controle comportamental pelos familiares e a possibilidade de contenção associada. Agora vão os trechos, né, dessa terceira categoria. Adicionou que o idoso chegou à sua residência com as mãos e ouvidos sujos, escaras nos pés, também em uso de psicotrópicos, sem qualquer avaliação médica, mas adquiridos pela companheira dele. Esse idoso, esse senhor, ele fugiu, né? Então, esse trechinho que eu destaquei é a chegada dele na casa da filha, né, com as mãos e os ouvidos sujos, e ela notou que ele estava em uso de remédios, né, em contenção farmacológica, sem avaliação médica e sem necessidade. O próprio idoso, um outro exemplo, o próprio idoso, já fora da LPI, afirma que foi institucionalizado contra a sua vontade. Diz que foi enganado pela filha mais velha e pelo genro, que a filha o chamou para sair, achando que seria para acompanhá-lo até o banco. No entanto, falou que que passaria com ele num médico primeiro. Já seria, ele não sabia, a avaliação para admissão do idoso na instituição. Disse que enquanto passava por um exame médico, a filha e o genro sumiram. Depois, funcionários o convidaram para conhecer a instituição e, quando perguntou por seus familiares, foi comunicado que eles tinham ido embora. Foi peça constante de um relatório social. Deixa eu só, antes de falar dos registros de literatura, né, eu vou voltar aqui um pouquinho para lembrar a vocês o número de casos, né, que foram encontrados, né, de idosos em contenção em instituição de longa permanência. Vejam, o ILPI como um todo, 3, e ILPI mais residência, 4. Então, a gente totaliza 7 idosos em contenção, né, em instituição de longa permanência para idosos. Para minha sorte, foi realizada a avaliação psiquiátrica, né, e 6 dos 7 idosos tinham capacidade decisória preservada, ou seja, eles podiam decidir, né, aonde morar, como administrar seu dinheiro, eles não tinham nenhum tipo de indício, né, de que estavam apresentando alguma comorbidade, como um Alzheimer, um declínio cognitivo, né. Uma delas estava apresentando um esquecimento e o perito avaliador do NATEM chamou esse declínio cognitivo de declínio cognitivo leve, né, mas mesmo assim enfatizou que ela estava apta, capaz de tomar suas próprias decisões. Então, na literatura científica, voltando aqui para a categoria 3, né, do que a gente encontra já publicado sobre isso, na literatura científica, há relato, né, de essa associação de contenção física com contenção ambiental, contenção mecânica com contenção ambiental, assim como num dos 2 artigos que eu citei lá no início, e um estudo nosso, do nosso grupo de pesquisa, né, que
estudava idosos contidos na atenção domiciliar, identificou 85% dos idosos contidos mecanicamente, também contidos ambientalmente. Eu só estou trazendo esses percentuais para a gente, né, colocar aqui na mesa que é um assunto assim não tão novo, né, mas que precisa ser falado, é uma coisa habitual e está muito banalizado, né, no cuidado. Nós temos, então, já são 19h37, vou passar rapidinho, tá, doutora Cristiane? Os instrumentos de proteção, que seriam a nossa Constituição Federal, os tratados internacionais sobre direitos humanos que foram ratificados pelo Brasil, a Política Nacional de Direitos, né? Política Nacional da Pessoa Idosa e o Estatuto do Idoso. Temos um referencial de direitos humanos do paciente, que compreende um conjunto de direitos que os pacientes têm quando são cuidados de saúde, o direito à vida, à privacidade, a não ser submetido à tortura ou tratamento desumano ou degradante. Então, tudo isso pode ser usado, né, para proteger esses nossos idosos na situação de contenção. E apesar da gente não ter ainda uma legislação específica sobre direitos humanos do paciente, a Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos, que já tem valor jurídico no nosso território nacional, né, na legislação brasileira, pode também e deve ser observada no cuidado que é prestado aos idosos. Fala, né, alguns trechos, não vou ficar lendo, senão a gente vai passar, que já são 7:20, mas sobre liberdades fundamentais, direitos humanos, os interesses e bem-estar dos indivíduos que tem que estar, né, acima, né, do interesse da ciência ou da sociedade, o consentimento, né, que tem que ser manifesto, né, para qualquer intervenção médica. A gente tem também um artigo próprio no Estatuto do Idoso, né, que ninguém pode ser submetido a nenhum tratamento sem o consentimento. E a segurança do paciente, se a gente quiser falar de segurança do paciente e direitos humanos também, também fala em cuidados seguros, né, e se a gente está falando de contenção, que não é uma forma de tratamento, a gente tem que pontuar isso, né? Se a gente está falando de segurança do paciente, tanta gente, né, apregou aí, vou conter por segurança dele. O cuidado tem que ser seguro. Se isso pode causar uma lesão, né, a gente não pode estar considerando esse cuidado como seguro. A segurança do paciente também em direitos humanos, considerando que a segurança do paciente é uma expressão concreta do direito à vida. Então, as políticas públicas, né, são modos de realização desse direito, que a segurança do paciente integra a qualidade, que é um elemento do direito de que toda pessoa tem que desfrutar. E sem falar nos princípios de bioética, que tem que nortear as ações de todos os profissionais de saúde, né, garantir a autonomia do idoso, o respeito à existência, né, e dando efetividade às políticas públicas, a buscar o bem-estar não só físico, mas psíquico e espiritual, e a não provocar nenhum mal, né, no processo desse cuidado. E esse mal abrange não só aspectos físicos, mas também os psíquicos e os espirituais. Então, trago a reflexão, né, se não é tratamento, a contenção, se não há uma evidência científica, né, favorável à prática da contenção, mas ao contrário, há evidência científica sobre o efeito prejudicial da contenção, por que os idosos ainda continuam contidos? E trazer também, óbvio, uma ponderação, né, porque nem sempre a contenção ambiental é utilizada como forma de violência, como no contexto pandêmico que estamos vivendo, que as ações, né, de isolamento são prevenção, que não existem políticas públicas para o cuidado residencial, como um daqueles trechos que eu destaquei, né, que a filha e o marido passaram várias horas procurando um idoso, ele tinha Alzheimer, né, ela não tinha ninguém que prestasse o cuidado, tinha dado um pulinho na farmácia, quando voltou ele tinha sumido. Não existem políticas públicas, o familiar não recebe, né, essa assistência dentro de casa para manter o idoso bem cuidado, não tem nenhum tipo de incentivo, não recebe nenhum tipo de salário, né, ou conta com algum cuidador treinado para prestar esse cuidado. Uma ausência de rede, em alguns locais, até da nossa área mesmo, a gente não tem a rede de assistência nem de saúde, a desigualdade social, que tem sempre que ser ponderada, e no que tange às ILPIs, né, as instituições de longa permanência para idosa, que prestam, né, um serviço especializado, a gente tem que ponderar que o idoso está sempre no centro do cuidado, né,
que a equipe técnica tem que discernir a ausência de capacidade decisória, né, da dificuldade para as atividades de vida diária. Não é porque um idoso está andando com dificuldade, né, se deambula mal, se precisa usar uma muleta, que ele não é capaz de discernir, não é capaz de tomar uma decisão sobre, né, como vai investir o seu dinheiro, se vai contribuir, se vai doar seu dinheiro para um sobrinho. A gente tem que sempre prestar muita atenção nisso, não é porque ele está frágil, né, tem uma aparência mais frágil, que ele não é capaz de tomar as próprias decisões. Isso tem que estar muito claro na cabeça dos profissionais que prestam cuidado, e eles têm que lançar a mão de instrumentos capazes de aferir, né, testes capazes de aferir, de discernir, né, essa diferença. Ouvir o idoso sempre em um local reservado, quando ele chega à instituição, avaliar essa capacidade cognitiva dele, rever as prescrições, né? Não contar só com as prescrições que foram entregues pelos familiares. O médico também tem que exercer o papel dele, revendo as prescrições para verificar se aquela medicação é adequada, né? Chamando os familiares para conversar, e o próprio idoso, se ele tiver capacidade decisória preservada. Estimular a convivência familiar. Às vezes o idoso é institucionalizado em companhia de um filho que briga com o outro e a instituição fica no meio dessa briga, né? E acaba impedindo um outro filho de se aproximar. Isso é muito maléfico, né, para a saúde do idoso. Estimular a convivência dele comunitária. Às vezes ele tem um grupo de amigos, ele joga o xadrezinho, joga a dama dele na praça, né? Isso é saudável e isso é o que a instituição tem que fazer, né? Levá-lo sempre a preservar a autonomia dele funcional e cognitiva. Então, mantendo sempre o documento atualizado, o prontuário multidisciplinar, o plano de atenção integral à saúde de idoso, plano individual. Então, ao menor sinal de declínio, olha, tem alguma coisa, né? Aplica testes com regularidade, observa, mantém o prontuário multidisciplinar, né, que tem que ser acessado e acessível por todos os profissionais, né, da instituição, e não só pelo médico, a enfermagem, o fisioterapeuta, né? Mantém tudo sempre muito anotadinho para evitar qualquer problema. E verificar se é o desejo realmente do idoso viver naquela instituição, se, né, se esse desejo, se essa vontade está livre realmente, se esse consentimento é livre, se ele não está sedado, né, se não deram um remedinho para ele, ou se ele não está sendo coagido de alguma forma a ficar lá. E o que eu já falei, né, do estímulo à convivência familiar e comunitária. Aqui eu trago o grupo, né, da Tríplice Aliança, nós temos uma página no Facebook, quem puder e quem quiser acessar para as publicações que a gente faz, e trago a mensagem do Franco Basaglia, de que a liberdade é terapêutica, e é isso que a gente defende. Espero realmente que nós tenhamos plantado uma sementinha que seja, né, no coração de cada um de vocês, para que a gente possa pensar em cuidados livres de contenção. É isso. Obrigada. Patrícia, obrigada pela excelente apresentação. Quando você começou a correr ali, eu falei, não precisa correr. Estava muito boa. Como aqui já deu os parabéns também, vários parabéns, porque, como você falou, né? E eu acho que o chamamento dessa quinta ampidiana foi exatamente isso, né? Uma questão pouco discutida, mas muito presente na nossa vida institucional, e não só na nossa vida institucional, eu acho que às vezes até na nossa vida familiar, de amigos, a gente se depara com realidades como essa, né, de contenções de pessoas idosas dentro de suas casas, que você falou, é o que prevalece. Então, eu não sei se os colegas que aqui estão gostariam de fazer alguma indagação para a Patrícia. Estou vendo aqui vários colegas, tem também pessoas que são de instituições, eu agradeço a todos. Tem equipe técnica aqui que está sempre presente. Não sei se alguém, eu acho que já levantou a mão aqui, não levantaram? Ó, já tem uma pergunta. E já tem uma pergunta? Quem é que está com a mão levantada? Cris, posso falar? Pode, desculpa. Tudo bem, boa noite, todos, todas.
Inicialmente, eu queria parabenizar a Cristiane Branquinho, presidente da ANPID, pela proposta, né, de apresentação. Acho que o tema é fundamental, muito importante. Queria parabenizar também a Patrícia Barros pela exposição bem didática. Parabéns pelo seu estudo, né, pela sua dissertação. Acho que você escolheu muito bem o tema, inspirado aí pela turma, né, do Rio, que estiveram lá em Trieste. E nós que fazemos a fiscalização das ILPIs no Brasil, né, nós somos promotores que trabalhamos com essa questão. Realmente, essa questão da contenção é um problema pouco discutido, né, muito pouco discutido, e aqui é interessante fazer uma observação. A contenção ela é naturalizada, não é? Então, é preciso quebrar essa naturalidade, né, dessas contenções. Né? E a gente chega nas LPIs e eles estão lá, contenção ambiental, física, e aquilo ali é visto como um procedimento, não, tem que ser assim. Então, a observação, o trabalho que nós temos que fazer, e realmente temos muito trabalho pela frente, é de quebrar essa naturalização e mudar toda uma cultura da contenção. Eu acompanhei uma discussão, ano passado, ouvi alguns podcasts e li algumas reportagens nos Estados Unidos, se observou um grande número de idosos com esquizofrenia, né, idosos residentes em LPIs. E se passou a estudar, e se descobriu que aquela grande índice de idosos com, né, esquizofrenia decorria do uso intensivo de psicotrópicos. Então, é um problema que está sendo discutido, essa contenção farmacológica muito séria nos Estados Unidos, e, com certeza, todos esses tipos de contenção, né, e nós temos um agravante no Brasil, que é a ausência de uma política nacional de cuidados. Nós não temos uma diretriz nacional, né, que traga informação, que traga como realmente esse cuidado deve ser realizado pelas famílias, né, também pelas instituições. Então, eu acredito que nós temos que um desafio muito grande pela frente, e esse trabalho seu, Patrícia, é muito bom, né, porque nós vamos precisar da academia exatamente para mudar a cultura. Nós temos um trabalho aí de mudança de cultural, e eu digo que mudar comportamento é algo extremamente difícil, né? É difícil mudar comportamentos, mas nós temos que quebrar essa cultura, quebrar esses modos de fazer, né, e investir realmente em outro cuidado, em outra perspectiva da não contenção. Parabéns, mais uma vez, e Cris, você começou bem o ano aí nos conduzindo aí na ANPID. Muito bem, parabéns. Obrigada, Alexandre. Não sei se alguém quer pedir a palavra para falar alguma coisa. Estou vendo Renata aqui também. Está com o nome de André, Renata, mas estou te vendo. Eu acho que tinha uma pergunta aqui, olha. A Irene falando, né? Essa semana recebi denúncia da esposa que estava dando medicações para o marido e a filha sem saber o que fazer. Agora terei mais norte na intervenção. Muito obrigada. É verdade, né? E familiar, né? Aquilo que a Patrícia falou, isso acontece muito no âmbito familiar. A violência, né, de idosos acontece muito no meio familiar. Eu acho assim, Patrícia, você falou uma coisa, né, e fez com que eu me lembrasse de uma situação que eu vivenciei, e Patrícia deve se recordar, que uma vez a gente foi numa instituição e tinha uma idosa que ela dizia o seguinte, olha, eu estou aqui, mas essa instituição não tem o meu perfil. E a gente chamou os filhos, conversamos, de fato a gente concordou com ela, porque era uma instituição onde tinham muitos idosos com um declínio cognitivo importante, e ela dizia, nossa, eu me vejo assim com vida, eu quero fazer atividades, eu quero sair, e ela foi para um local muito longe do ambiente onde ela residia, um bairro muito longe de onde ela sempre morou. E aí a gente começou a falar com os filhos, e aí a gente começou também a fazer uma pesquisa,
e conseguimos, né, através de um contato com um padre, conversando sobre a situação dessa idosa, e ela mudou de instituição. Por fim, não só ela, como os filhos agradeceram aquela mudança. Então, eu acho assim que ela tinha uma contenção ambiental ali, ela não tinha escuta, né, dos filhos, e precisou da intervenção do Ministério Público, uma pessoa totalmente lúcida e orientada, né, totalmente lúcida e orientada, e a gente precisou fazer aí um caminho de proteção. Então, de fato, a gente precisa, sim, observar, porque na nossa vida diária, a gente sabe que é muito difícil, às vezes, para os gestores, né, porque se vem no meio de um conflito familiar, mas é importante que se discuta em equipe, que se leve situações ao Ministério Público também, né, ou antes, claro, tentando resolver dentro do âmbito da instituição, mas é preciso agir. Eu acho que Renata levantou a mão aqui. Renata, pode falar, querida. Hugo também. Não sei se fui primeiro ou Hugo. Posso falar? Ou... Não, é você, Renata. Nem que fosse ser prioridade. Maravilha. Primeiro, Boa parabenizar a aqui. Patrícia. Uma felicidade ouvi-la. Sim, maravilhosa explanação, super claro, os dados importantes, né? Um trabalhão. Reler todos esses, a gente conhece esses PAs, né? Buscando essa informação específica. Então, te parabenizar por esse trabalho brilhante. E só registrar, né? Como é importante, teve uma época que eu busquei um pouco isso, não achei, e aí é até interessante ouvir dos colegas se já há assim, o leading case de conseguir configurar a tortura mesmo, né? Porque, como bem comentou o colega, a gente a sociedade naturaliza esse tipo de conduta, até porque há muita dúvida. Enfim, para as pessoas que aplicam, às vezes fazem achando que estão protegendo, né? Então tem uma questão cultural forte. Mas tem situações muito graves que chamam a atenção, como, por exemplo, um caso que a gente acompanhou em Volta Redonda, né? Que o colega Leonardo Cataoca chegou numa ILP e as pessoas estavam com contenção ambiental há dias, amarrados ao leito, né? Então, já extrapola qualquer situação de há dias na mesma posição. Acho que até Rômulo, não me lembro quem foi lá, e verificaram que realmente não tinha nenhum, óbvio que não tinha, né? Dias sem. E aí fecharam a instituição. Mas, assim, que eu entendo que isso aí já é muito claro que configurou tortura. Então, tem um limite, né? Tênue, talvez, mas que eu acho que é importante a gente aqui, que trabalha na área do idoso, né? Começar a pensar também em tornar isso. E acompanhar isso também com o colega do criminal, para que, pelo menos, essas situações mais esdrúxulas, elas tenham a resposta adequada, porque passa, né, aí vai muito longe de qualquer questão cultural, ultrapassa muito. Acho que tem limites mais difíceis, né, de você, no âmbito criminal, apurar, e outros muito evidentes. E essa evidência é importante que a gente tenha alguma orientação, talvez, ou pense esses casos com carinho, para que eles possam se tornar assim. Eu não sei se em outros estados, seria interessante ouvir os colegas, né, se já passaram por isso e tiveram condenações por tortura configurada nessa situação de contenção química. Eu acho que mais difícil, se não todos esses hospitais psiquiátricos também, né? Mas, enfim, seria ótimo saber disso também, mas pelo menos a ambiental, que eu acho que é mais evidente, né? Assim, digamos, mais fácil de se apurar numa primeira análise, como essa senhora que ficou trancada com cadeado por fora da casa dela, se isso Renata, virou um processo criminal, se saíram sentenças, enfim. Acho que seria legal Renata, a gente ter esse material. Renata, só para complementar o que você falou com muita pertinência, nós temos aqui no Ceará, aqui em Fortaleza, uma proprietária, uma gestora de um LPI presa desde dezembro por conta de condutas como essa, que foi um caso extremamente rumoroso, que teve uma ampla divulgação na imprensa, e ela está presa até hoje. Você tem toda a razão. Né? Você tem situações que realmente, né, extrapolam e vão para a esfera criminal. Mas eu acho que o grosso dessas condutas é difícil. Né? É aquela coisa da cultura naturalizada, e a gente lembra que no direito penal tem um aspecto subjetivo.
às vezes a pessoa ela tem a convicção de que aquela contenção ali é necessária e é o certo. Né? Eu acho que é muito bom fazer essa demarcação. É claro que essas situações extremamente graves a gente tem que levar para o crime mesmo. Né? Eu acho que Talvez tem toda a gente razão. possa reunir, por exemplo, essa sentença, essa decisão, não sei se foi uma sentença, ou ela está Não, presa. ela está presa cautelarmente. Foi uma decisão, Cautelar. foi uma prisão preventiva. Foi. Mas assim, acho bacana se a Ampid conseguir reunir essas informações, Cris. Eu vou a sua mandar, contribuição. eu vou mandar para a Cris todas as peças que eu tenho do procedimento, né? E vou mandar também esse podcast lá do New York Times, que fala da contenção farmacológica, que eu acho que é bastante interessante. Maravilha. Eu acho que o Hugo e o Luiz Cláudio agora. Gente. Boa noite a todos e a todas. Eu vou pedir aqui para não ligar a câmera, porque estou impossibilitado. Mas eu queria primeiro agradecer a exposição, Patrícia, parabenizar a Cris aí também. Começamos 2022 muito bem, a Ampid traz um tema que eu destaco aí também, a convergência para a questão da pessoa com deficiência, que tem também esse mesmo cenário, muitas vezes, não só para deficiência intelectual ou deficiência mental, mas mesmo a deficiência física, como retirada, por exemplo, de órteses ou de cadeiras de roda, enfim, de que você faz com que a pessoa fique com esse cenário que a Patrícia aqui bem colocou, e eu parabenizo. Eu fico refletindo e ouvindo também tanto a exposição da Patrícia, e quero saudar aqui também Cida, Cláudia, Alexandre aqui, Cris, Luiz, todo mundo aqui, um abraço fraterno aí no começo de ano, mas eu fico pensando que a gente tem um cenário assim, de uma complexidade e de uma abordagem assim, realmente multidisciplinar. Tem a questão cultural, que foi bem pontuada, e é verdade que isso muitas vezes extrapola a cultura, como disse bem a Renata, é questão mesmo de ato mesmo, né, e intencional de violar direitos. Mas eu acho que a gente precisaria, talvez, falar mais para mais pessoas, principalmente do sistema de justiça, e uma campanha, eu acho, informar sobre isso. Quando a gente fala, por exemplo, alguém que tem, por exemplo, transtorno mental e foi amarrado, parece que há uma relação lógica. Para muitos colegas, inclusive, se você levar isso para criminal, a gente vai se deparar com alguns, entre aspas, eu vou chamar tabu, porque, enfim. Mas eu acho que a gente poderia, talvez, elaborar Ampid, os ministérios públicos, a sociedade civil, uma campanha para dizer, olha, existe contenção farmacológica, existe contenção por retirada, por exemplo, de uma simples cadeira de roda, existe contenção por mecânica, né, como foi bem colocado, por amarrar, ou por negar, ou por escudamento, né, de isolamento daquela pessoa idosa, dos seus familiares para fins, né, ilícitos ou pretensões, muitas vezes até patrimonial. Eu acho que a gente poderia tentar ver se não desenha isso para, primeiro, fazer algo que seja para falar para mais e as pessoas entenderem que tem essa gravidade, que isso existe, estão nas casas, e que se você vir isso do seu vizinho, isso não é natural, isso precisa ter um caminho. E outra assim, sugestão é de que a gente crie pelo menos algum protocolo quando isso ocorre, porque acontece, se você tiver em uma cidade grande, e você vai ter uma determinada possibilidade de atuação, mas às vezes nos pequenos vilarejos, né, nos locais mais simples, você não tem sequer a rede de proteção próxima. O que fazer? Como a gente poderia criar uma forma, né, utilizando a rede de proteção, utilizando a sociedade civil, utilizando o poder público, enfim, porque muitas vezes a pessoa se depara, e eu não ficaria muito surpreso se mesmo o sistema de justiça se deparasse com isso, além de não entender, ou quando entender, não saber bem como fazer o encaminhamento dentro de uma política pública que ainda existe. Então, era nesse sentido, peço desculpa de não mostrar a câmera, não abrir a câmera realmente, porque eu estou assim, não muito bom para sair em foto, viu, Cris?
Mas parabenizar você e ficar muito feliz. Esse tema é muito importante e dialoga muito também com os direitos da pessoa com deficiência, assim como da pessoa idosa. Obrigada, Hugo. Eu vou dar a palavra para o Luiz Cláudio, que a gente já está chegando aqui ao finalzinho, e depois a Patrícia para fazer as considerações. Bom, pessoal, boa noite a todos aí. Também gostaria de cumprimentar, sobretudo, a Patrícia pela apresentação maravilhosa que você fez, muito didática, muito clara, e, assim, chamando a atenção para um tema que a gente sabe que é tão importante e que tem tão pouco estudo, né? Então, é muito, muito, muito bom a gente ver o teu trabalho, assim, o teu esforço traduzindo um trabalho de tanta qualidade, né? Então, parabéns, gostei muito de assistir. Acho que bom que vai ficar gravado, que eu acho que também isso pode se reproduzir depois para equipes técnicas, né? Para o pessoal também das instituições. Abraço para a Cris aí, né, grande amiga, presidente da Ampid, realmente parabenizando também pelo evento, todos os colegas aqui, do Alexandre, Hugo, Cida, Renata, Rômulo, Cláudia, né? A gente é sempre ruim a gente ficar nominando, porque a gente sempre vai esquecer alguém que não está aparecendo no quadrinho. É muita gente boa, né, Luiz? É muita gente boa e querida, né? Então, assim, ainda bem o ambiente nosso, assim, de pessoas muito engajadas e positivas, e eu me orgulho muito de fazer parte da Ampid. Mas, assim, eu queria só fazer uma consideração que eu acho importante. O Hugo falou muito bem ali, eu vou complementar o que ele falou. Porque, assim, o próprio termo contenção, ele é um termo construído na área de saúde. Então, acho que a gente tem um dever, né? Esse trabalho da Patrícia é importante, para a gente trazer para o jurídico isso. Porque, assim, a ideia de que a contenção é algo que pode ser prescrito pelo médico é algo que prevalece no dia a dia das instituições, hospitais psiquiátricos, e o grande debate que se coloca esse tema, nós estamos dentro da legalidade ou da ilegalidade? Porque, na verdade, é uma restrição à liberdade não prevista em lei. Não tem nenhuma lei que autorize contenção. A contenção é prevista em atos normativos de Conselho Regional, Conselho Federal de Medicina, Conselho Federal de Enfermagem, que a gente do direito, ao analisar mais profundamente, se surpreende muito sobre a naturalidade, né, como o Alexandre falou aí, com que isso é feito, sem nenhum questionamento. Porque, a rigor, nós estamos nos deparando com ilegalidades constantes, né? E a Renata colocou essa questão da tortura, mas, se por um lado a gente pode ter dificuldade de caracterizar como crime, a gente tem o dever de ver a ilegalidade daquela situação, porque é uma restrição à liberdade sem previsão legal nenhuma. Zero, não temos isso. E a gente vê como a parte da doutrina italiana está mais avançada nesse diagnóstico. Então, eu acho que um dever de casa nosso é fazer realmente essa campanha de divulgação. O trabalho da Patrícia é excelente nessa tarefa, né, de a gente trazer para o jurídico e deixar claro, olha, temos questões que envolvem comportamento de idosos dentro das instituições, temos, mas a solução que a gente tem utilizado, ela é ilegal, então não é uma opção, a gente tem que trabalhar de outro modo. E o próprio conceito do que é contenção, muitas vezes, é confundido até pelas pessoas que são da área de saúde, porque há muitos eventos que a gente participa, as pessoas, recentemente, a gente passou de um evento, a Patrícia sabe disso aí, a pessoa, mas aqui eu recomendo a contenção. Aí, qual é o exemplo? Não, é uma paciente que, num movimento tronco, na hora de alimentar, a gente prende ela na cadeira para ela comer. Eu falei, mas isso não é contenção. Isso aí, na verdade, vocês estão fazendo alguma coisa para que ela coma. Então, a contenção está relacionada à restrição de movimento, não ajudar uma pessoa que não se movimenta. Então, assim, a gente tem situações em que a gente vê que não há um conhecimento muito claro do que seria contenção. E é um dever de casa para todo mundo, a gente tem que estudar. Não estou falando que isso é algo assim definido, que a gente possa hoje colocar, mas é que a gente tem o dever de estudar e se aprofundar mais um pouco. E, assim, em relação a algo que eu acho que a Ampid poderia também abraçar, é a carta de Trieste, né? Porque esse evento que a gente... Não foi evento, foi uma visita técnica, né, que a gente fez a Trieste, e que a gente aprendeu muito, deve muito a esse encontro, né?
tem uma declaração, uma carta que é muito, realmente é importante, assim, eu assinaria ela 10 mil vezes, e que eu acho que a Ampid poderia refletir, o Rômulo falando disso também, que o Rômulo que é meio pai desse negócio também, porque ele que trouxe essa ideia, né, um conceito que até então a gente nunca ouviu falar, essa que é a verdade, a gente tem que dar o braço a torcer, porque quando o tema chegou no Ministério Público do Rio de Janeiro, a gente desconhecia completamente a teorização que tem atrás desse termo contenção, e o termo contenção totalmente desconhecido, mas a Carta de Trieste ela traduz princípios que eu acho que eu intuitivamente posso dizer que todos aqui assinariam também. Mas é óbvio que eu não estou querendo impor nada, eu estou falando só que assim, seria bom, hein, Cris, que todo mundo tivesse acesso para ver se a Ampid pode colocar na sua página e abraçar aqueles princípios, que são princípios ligados a direitos humanos fundamentais, que estão ligados historicamente e umbilicalmente ao que é a Ampid. Defesa de direitos humanos fundamentais é a Ampid. Então, eu acho que a carta, eu gostaria de colocar isso como sugestão, fosse passada para os colegas para ver se é possível que a gente coloque na página, abraçando isso. E, por último, só para não fechar aqui, há uma dificuldade muito grande também, acho que o Alexandre falou, do judiciário entender isso. Então, assim, é importante a campanha de divulgação, porque nós, volta e meia, nos deparamos com decisões que chancelam a ilegalidade, reproduzem cultura assim, da contenção e não tem base jurídica nenhuma. Não tem base jurídica para eu assinalar que uma pessoa deve ficar presa no asilo para ser protegida, porque isso não tem, isso é uma restrição à liberdade. A gente pode caminhar para soluções dos temas complexos que existem, mas sem fugir da legalidade. É isso que eu gostaria que a gente refletisse um pouco. E colocar pontualmente, que eu acho que é importante, a Carta de Trieste. Gente, assim, se a Cris puder mandar para todo mundo, ler, e se todo mundo realmente achar que aquilo ali reflete princípios caros ao Ampid, eu acho que deveria estar na nossa página, que é uma página muito visitada e serve para divulgar também. Então, amanhã a gente vai publicar a Carta de Trieste. Cida, querida, você está pedindo a palavra, saudades. Ei, Cris, nossa, Alexandre, eu estou tão feliz de podermos voltar aqui para a nossa quinta ampidiana, Berê, Luiz Cláudio, nossa, Hugo, está todo mundo aqui, Irene, Patrícia, gostei muito de te ouvir. Assim, você é muito prática, você é muito objetiva, vai no ponto, né, que a gente precisa. E essa sua colocação, né, relacionando a contenção à tortura, a gente não pode esquecer que a gente tem uma convenção, colegas, né, contra a tortura, o decreto 40 de 1991. Então, é um documento internacional que pode nos guiar, né? E na linha que o Luiz Cláudio colocou, eu acho que a gente poderia fazer uma campanha de elucidação, né? Eu concordo com isso, eu acho que a gente tem que, sabe, poucas palavras e palavras bem colocadas, bem ditas, né, para alertar que essas manobras, né, essas manobras de contenção, elas ferem direitos, sim, e pode ser fator de desencadeamento de crime, já que se é tortura, né, pode ser considerada tortura, ela é digamos assim, um start, né, um início para os nossos colegas lá do criminal se aperceberem, né? Mas, claro, para nós na Ampid, Cris, eu acho que cabe esclarecer, né? Então, que manobra é essa, né? O que significa contenção? Para pessoas idosas e, como alertou o Hugo, para pessoas com deficiência, né? Sobretudo pessoas com deficiência intelectual e mental. Então, Cris, vamos pensar, sim, né, uma
Vamos sim, uma Cida. campanha elucidativa, assim, simples, né? Publicar o decreto, publicar Cida. a Carta de Trieste e, com ela, esclarecimentos desse significado. Né? Cida, se você me permite contribuir aqui, eu acho que a gente poderia tentar alinhar até dentro dos próprios ministérios públicos, talvez. A gente tem essas assessorias de comunicação, a gente pode dar uma amplitude aí, né? Enfim, porque eu acho que... Junto ao GNDH, né? Junto à IAMPID, fazer uma campanha... Mas envolvendo, assim, todos nós, sociedade, Ministério Público, AMPID, porque eu acho que aí a gente fala mais para os colegas que são, vamos dizer assim, pouco distantes da pauta, né? Porque a gente sabe que tem colega que, às vezes, assim, quando vai fazer aquela questão da internação compulsória, enfim, tem uma visão, assim, bem diferente, estou sendo até suave, né, do que a gente tem aqui falado. Então, eu acho que talvez envolver até para dar essa musculatura institucional junto com a AMPID, que traz o tema, tenha o know-how, né, o conhecimento, seria uma possibilidade aqui de a gente analisar. Que ótimo, obrigada, Hugo. Eu acho que agora, Patrícia, a gente podia ir para as considerações finais. Com Patrícia, eu acho que não tem mais ninguém aqui que tenha levantado as mãos. Já estamos quase chegando a 8h15. Patrícia, querida, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. Queria que você falasse um pouquinho sobre o que as pessoas aqui, né, sobre cada uma dessas considerações que os colegas fizeram. E a gente fica aqui com o dever de casa, né, de continuar com esse tema e tentar publicizá-lo, né, diante da sua imensa importância. E só queria lembrar aqui, né, Rômulo está aqui, que é nosso grande amigo, né, um grande condutor, né, dessa temática, e não poderia deixar de lembrar da nossa saudosa Ariana, que, assim, deixou um legado aí para a gente de continuar nessa luta. Então, assim, sentimos muitas saudades dela, mas ela plantou, né, e nos ensinou muito. Quem a conheceu sabe disso. Então, Patrícia, querida, se você puder fazer essas considerações finais. É uma grande semente, realmente, na vida de todos nós, né? Não tem como falar do tema e avançar sem lembrar das contribuições, né, pessoais também, que ela tocou cada um de nós. É uma saudade imensa. Doutora Renata, saudades. Doutor Alexandre, só nos vimos uma vez, aí a pandemia veio, não fizemos novos encontros. Um prazer conhecer, né, todos os promotores aqui presentes. Doutor Luiz Cláudio, obrigada, lhe admiro demais. Receber comentários positivos é uma coisa que me faz se sentir muito bem. Doutores, muito obrigada, achei ótimas abordagens, já vou colocar mesmo o decreto 40, doutora Maria Aparecida, nas minhas apresentações, né, tentar fazer essas pegadas, né, como... para quem sabe um dia, né, alguém nos ouvindo, né, possa puxar essa brasa aí para a nossa sardinha. Rômulo, não quer falar um pouquinho, não? Aproveitando. Seria ótimo, né? Seria ótimo. Eu queria também ponderar o seguinte, que nos nossos estudos, olha, já levantou a mão, vou falar rapidamente. A gente faz algumas publicações lá pelo grupo de pesquisa, né? A minha companheira de publicações, a Ana Carolina, ela fez um estudo dentro de um ambiente de emergência e havia idosos lá contidos até 72 horas, né? Uma outra colega minha que fez esse estudo que eu até citei na atenção domiciliar, notou que os idosos estavam contidos nas suas residências porque o familiar, ao acompanhá-los no hospital, os viu contidos. Então, o familiar que não tem esse conhecimento, né, técnico para o cuidado, viu o idoso contido no hospital e falou, opa, vou conter em casa também, isso é uma praxe, né? E uma última pesquisa que a gente está publicando agora também, dessa minha amiga da Ana Carolina, no ambiente emergencial, as enfermeiras perguntadas para ela quando da realização da pesquisa, né, perguntadas por ela quando da realização da pesquisa sobre o motivo da contenção, a grande maioria respondeu rotina.
rotina. Não há referência nenhuma, não há nenhuma justificativa, o Conselho Federal de Medicina não fala nisso, né? O de enfermagem não é mesmo. Então, assim, é realmente necessário divulgar o tema para que ele saia, né, dessa banalização, e eu acho que essa pegada, né, da tortura cai muito bem, né? É uma mudança de cultura que acho que vai fazer muito bem a todos nós. Passar a palavra para o Rômulo, e mais uma vez, muito agradecida por essa oportunidade, não só de expor meu trabalho, de falar do tema que é tão, né, rico para todos nós, a gente respira isso, vive, né, isso no dia a dia, e é uma oportunidade imensa que eu gostei muito de usufruir. Obrigada, boa noite. Vou passar a palavra para o Rômulo, né, doutora? Rômulo, Olá. pode falar, por favor. Olá, boa noite. Me escutam? Sim. Boa noite a todas e todas. Queria agradecer a Patrícia, a doutora Cristiane, aí, por me dar a palavra rapidinho. Eu estava aqui dando banho no meu filhote, mas estava prestando atenção aqui em tudo que a Patrícia estava falando. Parabenizar a Patrícia, uma apresentação muito clara, muito objetiva, e como eu pontuei, né, é um tema que todo mundo aqui já viu, todos nós, né, sendo da área da saúde ou do direito, a gente já viu essas situações acontecendo e a gente acaba que não se questiona, né, se aquilo ali é um procedimento correto ou não. Eu lembro quando eu estava conversando com o doutor Rafael, que era o coordenador do GAT, que é o Grupo de Apoio Técnico Especializado, onde eu trabalho no Ministério Público, quando eu estava conversando com ele sobre contenção, ele falou, mas Rômulo, isso não é um procedimento correto? Falei, não, doutor, isso viola tantas coisas, e assim, aí a gente foi construindo, né, um caminho, e eu tive a oportunidade de ter pessoas fantásticas, como o doutor Luiz Cláudio, a doutora Cristiane e também o doutor Rafael, né, que entenderam essa temática e abriram as portas do Ministério Público, e assim, a minha parceria com a Ariana só deu muito certo também graças a pessoas como a doutora Cristiane, o doutor Luiz Cláudio, o doutor Rafael, que foram muito sensíveis e entenderam e que o MP ele deveria ser o quê? Um dos porta-vozes, né, da luta contra a não contenção. Então, voltar esse tema pela Patrícia, pelo outro olhar, pelo olhar de uma advogada, eu acho que é fundamental, acho que é muito bom. O nosso grupo, né, o grupo da Tríplice Aliança, ele foi fundado com esse objetivo, né, de discutir essas práticas de contenção, né, e na verdade, é discutir que essa prática de contenção é danosa, ponto final, e que existem outras soluções para um cuidado humanizado sem contenção. Então, assim, é só parabenizar, falar que o nosso grupo está à disposição, a gente está sempre, né, durante a pandemia, a gente houve uma quebra, né, de trabalho, porque assim, uma sobrecarga para todos nós de trabalho durante a pandemia, mas assim, a gente está voltando, a gente tem muitos planos, mas a gente tem também muitas limitações, mas eu sempre eu fico muito feliz porque esse assunto toca muito os promotores de justiça e vocês têm uma força, uma pujança muito grande, e se a gente consegue levar esse tema, como o colega colocou, né, a gente consegue divulgar esse tema para todos, né, que eles entendam que a contenção é muito ruim, né, e que ela deve ser utilizada em situações muito específicas, isso pode fazer a diferença para todos os idosos. Então, assim, falar que a gente está à disposição, eu, Patrícia, doutor Luiz Cláudio, doutora Cristiane, falando em nome dos outros, mas eu sei que são pessoas que estão aí querendo trabalhar e sempre pensando no bem dos idosos. Então, me ponho à disposição também e, mais uma vez, parabéns pelo tema, doutora Cristiane, parabéns, Patrícia, boa noite a todos e todas. Obrigada, Rômulo. E a gente está aqui nesse evento, né, com 30 pessoas agora, a gente estava com mais, e tem várias pessoas de instituições, né? Então, assim, não Cris, os ouvimos, né? Cris, Mas, assim, eu acho muito bacana, né? Se você me permite uma sugestão, eu acho que a qualidade das quintas ampidianas Cazul é muito boa, né, dos palestrantes. Eu sugiro que nós, da Ampid, façamos um ofício um ofício para todos os procuradores gerais, elencando todas as quintas que foram já realizadas com um link. Você imagina que cada Ministério Público colocar lá na sua página do seu CAU, né, do seu órgão de apoio, a relação dessas
o link dessas palestras, já com o tema, porque aí os promotores lá do interior vai ter acesso a essas palestras, né, que estão gravadas. Então, eu acho que é muito interessante a gente mandar para os procuradores gerais, porque, como falou aqui o doutor Rômulo, o Luiz Cláudio falou, às vezes a dúvida não é da família ou mesmo dos professores, é nossa. Nós também, nós temos que, como falou o Luiz Cláudio, nós temos que estudar, nós temos que realmente nos inteirarmos dessas temáticas, que muitas vezes a gente pensa que é simples, mas não é tão simples. Essa questão não é tão simples. Não, Né? eu acho então, que não é simples nem para as instituições. Né? Então, exatamente, assim, é muito complicado. É importante, né? Eles, né? E da próxima vez, né? Assim, a gente poder interagir mais, porque é importante ouvi-los também. Mas hoje a gente não teve aqui, né? Mas fiquem à vontade para a gente poder trocar, né? Essas ideias e esses conhecimentos, porque a gente também aprende bastante a partir dessas experiências também dentro dessas instituições. Mas, Alexandre, vou anotar mais uma tarefa aqui, mais um dever de casa. E assim, eu acho que está ótimo. Eu acho que, infelizmente, a gente tem que acabar, porque já está, né, no horário aqui, mas eu queria agradecer mais uma vez a todos, as intérpretes, Flávia e Josiane, a Lê, que a gente passou um sufoco, né, a Lê, hoje agora de tarde, mas deu tudo certo, todos conseguiram receber o link, entendeu? Graças ao trabalho também, né, sempre elogiável, né, Cida, da Lê, que sempre nos socorre aí. Então, Patrícia, mais uma vez, muito obrigada, agradeço imensamente, em nome da AMPIT, né, da nossa associação, e agradeço a todos que estiveram aqui presentes conosco até agora.